Muito bem. Hoje nós estamos na nossa quinta parte a respeito da identidade de Jesus e nós vamos falar de algo assim particularmente importante, porque Jesus ele deixa muito claro isso no Novo Testamento, no seu ministério, de que ele é o grande eu sou, não é? Nós, quando terminamos o último estudo, nós estávamos falando que Pedro, quando ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", não é? Essa revelação, ela não ocorreu de forma assim inesperada a Pedro, não é? Na verdade, a revelação, ela é progressiva, não é? Nós vamos abrindo os nossos olhos. Eu falava isso com o José Nilson a respeito de uma reflexão que ele também estava fazendo lá, que a revelação ela vai se abrindo, não é? Ela vai se tornando cada vez mais focada, ela vai se tornando cada vez mais clara para nós. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Pedro, não é? Ele não teve essa revelação assim de repente, não. Ao passar do tempo em que ele foi caminhando com Jesus, durante todo o tempo em que ele esteve junto, durante 3 anos e meio, não é? Ele viu Jesus realizar ali diversos milagres, ele curou pessoas, todo tipo de enfermidade, seja ela qual fosse, não é? Porque, de outro modo, ele não chegaria a essa percepção. Essa percepção, embora fosse uma revelação, ela foi se dando ao longo do ministério de Jesus. Então, ele viu pessoas sendo curadas aos montes, curas que não poderiam ser feitas no seu tempo, e que pessoas que não poderiam ser curadas de forma alguma, não é? Então, ele viu Jesus curando essas pessoas, inclusive ressuscitando mortos. A gente vê na leitura dos evangelhos pelo menos 3 ressurreições, não é? Com certeza houve mais, mas o filho da viúva de Naim, teve também a filha de Jairo, não é? Na cidade de Cafarnaum, e teve também a ressurreição de Lázaro, que estava já há 4 dias morto, não é? Então, tudo isso, todos esses acontecimentos já deixariam Pedro assim se questionando a respeito de quem é Jesus, não é? No entanto, houve outras ocasiões em que a mente dos discípulos elas ficaram perplexas, não é? Houve ocasiões em que o próprio mundo natural foi prostrado, vamos dizer assim, não é? O próprio mundo natural se rende à ordem de Cristo, ao senhorio de Cristo. E a gente vê isso quando Jesus, ele primeiramente transforma a água em vinho, não é? Isso ficou muito notório, seus discípulos estavam ali, presenciaram isso. Mas uma das ocasiões mais interessantes se deu perto do início do ministério público de Jesus, não é? A gente percebe que no texto bíblico fala a respeito de um momento em que Jesus ele estava na cidade curando todo tipo de enfermidade, expelindo demônios. E foi um dia bastante cansativo, porque o tempo em que Jesus ficou naquela cidade, ele ficava até altas horas da noite ministrando e curando as pessoas e expulsando demônios. E houve cidades em que ele curou todas as pessoas, né? Todos eles. A Bíblia fala todos os que foram trazidos, todos, e curou a todos, não é? Não teve ninguém que saiu dali do mesmo jeito, todos saíram ou libertos ou curados. Isso acabava se propagando e as multidões iam chegando cada vez mais e se aglomerava, não é? A porta da onde Jesus se hospedava. Vocês devem estar lembrados daquele episódio que uns amigos trouxeram um aleijado, um paralítico, né, no seu próprio leito e não conseguiram entrar, desceram ele pelo telhado, né? Então, onde Jesus estava sempre uma grande multidão cercando ele, pessoas tendo esse momento com Jesus a respeito de cura, de libertação, ou de ensinamento, ou de embates com os fariseus. Eu só sei, irmãos, que aquele dia foi um dia especialmente cansativo para Jesus, não é? Ele estava muito cansado e a palavra de Deus coloca para nós que depois de ter ministrado muito, ele então entra com seus discípulos no barco e eles vão atravessar o mar da Galileia, entende? Eles vão navegar para o outro lado, a Bíblia diz, né? Bom, em relação a isso, a gente tem que aqui fazer um parênteses a respeito do mar da Galileia, porque o mar da Galileia foi aonde Jesus ele gastou, não é, a maior parte do seu tempo, do seu ministério, visitando essas cidades.
cidades que ficavam ali às margens do Mar da Galileia, e o Mar da Galileia também era muito familiar para alguns discípulos, não é? Se você olhar o mapa da Galileia, você vai ver que existem muitas cidades circundando ela. Aqui são algumas só, não é? Cafarnaum aqui está em negrito, mas você vai ver Magdala, onde era Maria Madalena, não é? Você vai ver aqui Tibéria, Betsaida, Corazim, deixa eu colocar de novo, Corazim um pouco em cima. Então todas essas cidades aqui, elas foram visitadas e outras mais. Se você olhar aqui à minha esquerda, à esquerda do vídeo de vocês vão ver Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, e era praticamente no sertão da Galileia, não é? Então, o Mar da Galileia foi onde Jesus ele passou a maior parte ali do tempo, curando pessoas, ministrando, mas esse dia foi um dia em que ele estava assim muito cansado. O Mar da Galileia, ele não é especificamente um mar, não é? Ele é um mar de água doce, ele é um grande lago, na verdade, né? E esse lago, ele tem assim uma extensão muito grande. Se a gente colocasse isso assim em termos de circunferência, não é? Daria uma circunferência de 54 quilômetros, não é? É como se fosse daqui de Catanduva até São José do Rio Preto, a distância de uma margem para a outra, se o mar fosse redondo, né? Redondinho como está aqui nessa figura. Então, teria 54 quilômetros de uma margem à outra. É claro que pelo mapa aqui dá para ver que existem distâncias menores, né? Porque ele é mais esticado um pouco. Também, uma outra particularidade do Mar da Galileia é que ele está 200 metros abaixo do nível do mar, não é? Então, isso faz com que o Mar da Galileia ele acabe canalizando ventos que descem pelas ravinas, pelas montanhas, e acabe então formando tempestades assim muito rápidas, sem ter muita previsão, não é? Então, dependendo de onde você está no Mar da Galileia, você consegue enxergar outra margem. Dependendo de onde você estiver, você não consegue. Então, daqui você consegue enxergar a outra margem, não é? Mas daqui lá, pelo menos nessa distância que nós estamos vendo aqui, dá pelo menos aí uns 16 quilômetros mais ou menos, não é? Então, o que acontece? Ali tem muito peixe, não é? Peixe de água doce, e também tem tempestades violentas que se formam muito rapidamente, e foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus ele vai atravessar esse mar juntamente com os seus seguidores, não é? Eles começam essa navegação e seguiam em direção ao meio do lago, do mar da Galileia, né? Que é chamado de Mar da Galileia, Mar de Genezaré, o Mar de Tiberíades, é o mesmo mar, tá? Então, o Mar da Galileia estava sendo atravessado por Jesus e, de repente, no meio do mar aconteceu uma grande tempestade, acabou pegando eles, não é, nessa travessia, e era uma tempestade bastante difícil. Os discípulos estavam acostumados com tempestades, mas eles perceberam que essa era demasiadamente forte, de uma intensidade muito incomum, não é? Não era tempestades costumeiras que eles estavam acostumados. E sabe, meus irmãos, Mateus usa, não é, um termo nos evangelhos dizendo assim, uma grande tempestade que varria o barco, não é? Eu não sei se você já varreu sua casa, você que é homem, né? Mas as mulheres estão acostumadas, você leva o pó para onde você quiser, não é? A sujeira você vai varrendo e tirando. A mesma coisa acontecia com o barco, ele não tinha navegação mais, não é? As pessoas estavam ali se sustentando na estrutura do barco para ver se conseguia sobreviver. Então, é claro que os discípulos, eles ficaram apavorados, é uma reação natural, não é? Porque o barco estava para ser esmagado, o barco ele poderia ter virado com muita facilidade e eles então sumirem ali naquele mar e nunca mais ninguém ouviu falar deles. Por isso, eles ficaram muito amedrontados, não é? Então, a gente percebe que na história, a palavra de Deus diz que Jesus ele estava dormindo na parte de trás do barco ali e completamente alheio ao que acontecia, não é? É impressionante o cansaço de Jesus, porque a tempestade era tão forte que chacoalhava o barco, varria o barco e ele dormindo, ele não conseguia acordar, não é? Por isso é que os discípulos, eles então, apressadamente, eles vão até Jesus e o acordam. Mateus, ele diz assim, Senhor, salva-nos.
estamos perecendo, não é? Essa é a frase de Mateus. Em Marcos, ele diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Não é? Será que você não está se importando que a gente vai morrer aqui no meio desse lago? Não é? Em Lucas, mostra assim uma frase de urgência. O evangelista Lucas diz assim: mestre, mestre, estamos perecendo. Como mestre, mestre, não é? Então, naquela hora, meus irmãos, é claro que havia um falatório muito grande no barco. As pessoas, elas costumam se expressar de forma alta, não é? De forma expressiva, quando estão em situações de aflição. Gritam, não é? Tem todo tipo de situação desse jeito. E o que acontece? Eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa. A pergunta que a gente deve fazer, não é, nesse momento da passagem é: o que será que eles queriam que Jesus fizesse, não é? Eu duvido que eles tivessem um plano. Eles não sugeriram nada para Jesus. Eles só falaram: Senhor, nos salve, não é? De que jeito o Senhor vai fazer? Eu não sei. Os discípulos, meus irmãos, é claro que eles estavam assim tão impressionados com Jesus, com os milagres, com o poder exercido sobre as enfermidades, sobre os demônios, não é? Que eles esperavam que Jesus fizesse mesmo alguma coisa. Mas ninguém teve a percepção de dizer assim: olha, sabe, a gente não precisa se preocupar, mesmo com essa tempestade doida aí, a gente não precisa ficar aí desesperado nem nada, porque afinal de contas, Deus está dormindo aqui na traseira do nosso barco, não é? Não, eles estavam completamente desesperados. Você veja que essa revelação de Jesus ser Deus, não é? Isso ainda não tinha acontecido na mente dos discípulos. Essa revelação ainda estava em progresso. Então, o que eles esperavam? O que eles esperavam que Jesus pudesse fazer por eles ali no Mar da Galileia, naquele desespero? Talvez eles pensassem que Jesus pudesse protegê-los, não é? Assim, criando uma bolha em que as ondas não chegassem neles, não é? E eles não tivessem o perigo de virar o barco. Eu não sei o que eles pensavam, eu não tenho ideia. Talvez eles pensassem apenas que o Senhor desse a eles a capacidade de eles conseguir remar com rapidez, não é? E tivesse a força aí de um motor 2.0 para poder chegar do outro lado do barco, né? De repente, só cria uma lancha e chega do outro lado, né? Ou que talvez até que ele pudesse transportá-los dali para outro lugar, né? Transportá-los. Eu lembro quando eu era novo, eu gostava muito daquele seriado Jornada nas Estrelas, Star Trek, né? Que o comandante Kirk, ele chegava assim e falava Enterprise, né? E de repente ele estava num planeta, aí ele era teletransportado para a nave ou vice-versa. Talvez eles pensassem isso, né? Ou não, porque naquele tempo não tinha Jornada nas Estrelas, mas com certeza, eu não sei o que se passava na cabeça dos discípulos, mas eu tenho absoluta certeza que eles jamais esperavam que Jesus fizesse o que ele fez de fato, não é? Então, vamos voltar aqui para a nossa história. Os discípulos, eles então estavam em pânico e eles foram até a parte de trás do barco e acordaram Jesus. E Jesus fez algo totalmente impressionante, né? Eu fico imaginando eles acordando Jesus, porque eu confesso para vocês que eu tenho assim uma dificuldade, não é? Eu quando estou dormindo e estou dormindo profundamente, quando a pessoa me acorda, o tic-teco demora um pouco para poder entrar em harmonia ali, né? Eu fico assim olhando, se a pessoa me acorda assim de repente, eu fico olhando assim como quem diz, onde é que eu tô, né? Que mundo é esse? Então demora para eu chegar a essa concepção de que eu tô no planeta Terra, no continente americano, no Brasil, no estado de São Paulo, catanduva aqui na minha casa, né? Demora. Eu tenho essa dificuldade. Então eu fico imaginando Jesus acordando desse sono pesado, não é? Talvez ele tenha esfregado os olhos assim e falando, mas escuta, por que vocês estão com medo? Vocês são homens de pequena fé, não é? Por que vocês estão com medo? Eu creio, meus irmãos, que quando Jesus disse isso para os discípulos, é bem provável que eles tivessem pensado assim, ué, por que nós estamos com medo? Será que ele não está vendo a tempestade? Será que ele não está percebendo que a gente está quase indo a pique aqui? Nós estamos quase afundando? Vamos virar náufrago, né? Ele deve estar brincando com a gente, não é possível. Bom, se eles pensaram isso, não falaram, porque a Bíblia não relata nada, não é?
Ninguém falou, pelo menos, dos evangelhos. Mas Jesus, com assim, admirável calma, não é? A Bíblia diz que ele então vai até a frente do barco e ele repreende tanto o vento e o mar, dizendo: acalma-te, para o mar, não é? E para o vento diz: emudece. Sabe, meus irmãos, é muito impressionante isso, porque ele faz isso como um pai repreende o filho. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de ter um filho que está assim meio que fora de controle e perturbando um pouco as pessoas, não dando sossego, não é? E você simplesmente fala assim: ei, cala a boca, fica quieto, não é? É exatamente isso que Jesus faz com o vento e faz com o mar, não é? Repreende o mar e o vento e os faz ficarem quietos, sabe? Essa palavra emudece, acalma-te, não é? São palavras que a gente usa para poder repreender os nossos filhos. Será que você já tentou repreender, não é? O vento, uma tempestade, um furacão? Já tentou fazer isso? Chegar pro furacão e falar assim: ó, furacão, o que é isso? Que bagunça é essa aí? O que você está fazendo, né? Espalhando esse monte de pó, esse monte de folha, esse monte de papel. Fica quieto aí, fica quieto no teu canto. Eu sei que foi exatamente isso que Jesus fez, não é? A Bíblia fala que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. É isso que os evangelhos dizem, né? Eles nunca tinham visto algo semelhante, porque foi algo assim instantâneo, não é? Aquele barulho todo e já água para ir para cá, de repente parou tudo, não é? Aquele vento uivando e tudo mais, e de repente e para. Grande bonança, a Bíblia diz. Uma calmaria, não é? Muito grande, calma total. Os discípulos, eles ficaram ali maravilhados com isso, todos encharcados, todos molhados, mas olhando para o outro com perplexidade, olhando para Jesus, sabe? E eles então, eles falam essa frase, que é uma frase bastante enigmática. Eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É claro que Jesus, o que ele está fazendo aqui, vai muito além de um rei, não é? A gente não tem nenhum episódio de reis no Antigo Testamento, deles dando ordem para o mar, não é? Então eu me pergunto, será que quando Pedro ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus no capítulo 16, quando Jesus pergunta assim: quem é que dizem que eu sou? Ah, dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que Pedro ele deve ter pensado neste episódio quando respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Algumas pessoas, elas chegam inclusive a dizer que Pedro não estava dizendo assim nada muito profundo, não é? Não, mas eu entendo, meus irmãos, que essa declaração de Pedro, ela é bastante abrangente, porque a última vez que os discípulos tinham chamado Jesus de Filho de Deus, e Pedro disse isso em Mateus 16, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A última vez que eles fizeram isso, a gente percebe, meus irmãos, que essa expressão Filho de Deus vai além de simplesmente dizer que Jesus tem o caráter de um rei. E principalmente para Pedro, meus irmãos, isso foi muito memorável, sabe? Quando ele disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Houve uma circunstância parecida com essa, em que os discípulos eles estavam novamente num barco e eles precisavam ir para o outro lado, não é? E dessa vez o vento os pegou sem Jesus no barco, não é? A situação toda era bastante familiar, bastante parecida com essa primeira, mas havia uma grande diferença de Jesus não estar no barco. Naquele dia em que isso aconteceu, a palavra de Deus diz que Jesus ele estava preocupado com uma multidão e essa multidão estava assim ouvindo Jesus por muito tempo. E então, na hora de despedi-los, Jesus falou assim: olha, a gente não pode despedir essas pessoas, estão aqui o dia inteiro sem comer, a gente precisa dar alguma coisa para eles de comer, não é? E então um dos discípulos falou assim: olha, mas se a gente tivesse 200 denários, que é muito dinheiro, a gente não ia encontrar aí um supermercado, uma padaria aberta para comprar pão para tanta gente, né?
A gente não tem como, não existe possibilidade. E então chegou um dos discípulos e falou assim, tem esse menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus falou assim, trazei-mo. E ali, vocês lembram da passagem, não é? Jesus, ele abençoou e começou a multiplicar aqueles pães e peixes, e então foram distribuídos e sobraram 12 cestos de pães cheios, e então Jesus dá essa ordem, vocês vão na frente, atravessam o Mar da Galileia, eu vou continuar aqui ministrando para eles, e depois eu me encontro com vocês. É bem possível que talvez eles imaginassem, não é? Como é que Jesus vai nos encontrar do outro lado? Será que ele vai circuncidar o Mar da Galileia a pé? Era muito distante. Será que ele arrumou um outro barco, né? Vai arrumar uma outra pessoa para poder levar ele do outro lado? Seja como for, meus irmãos, eles pegaram o barco deles e navegaram para o outro lado, segundo a ordem de Jesus, enquanto Jesus estava ali ministrando a multidão. E depois que Jesus termina de ministrar a multidão, os discípulos já estão no Mar da Galileia, ele sobe para o monte para orar, e dali ele percebe os discípulos em dificuldade, não é? Nesse inteirinho aí, o barco já começou a sofrer aí a violência da tempestade. O grande problema é que eles começaram assim, no término do dia, quando o sol estava se pondo, e essa luta com a tempestade estava demorando demais. A tempestade, ela em si também estava sendo uma tempestade longa, não é? E a Bíblia diz que eles ficaram lutando com essa tempestade até a 4ª vigília da noite, que é mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. Nessa hora, não é? Os discípulos já estão extenuados já. Tem uma hora que o nosso braço já não responde mais. A gente não consegue mais levantar nada, não é? Não temos força nem para se levantar. E a Bíblia fala, meus irmãos, que foi nesse momento que a Bíblia fala que Jesus vai ao encontro deles por cima do mar. Sabe, eles estavam nessa situação, a tempestade acontecendo, uma escuridão, talvez relâmpagos caindo, aquela coisa toda iluminando o céu rapidamente, não é? E de repente, eles percebem entre um relâmpago e outro, aquela iluminação que se dá rápida, eles percebem um vulto no mar. Então, aquilo foi para eles desesperador, né? Eles já estão passando por uma situação de tempestade, daqui a pouco eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma! Sabe? Foram gritos desesperados, não é? Naquele momento do desespero, eu já estava acreditando já que existe alma penada. Eles simplesmente começaram a gritar, né? É um fantasma, a Bíblia diz. Quando se ouve os gritos dos discípulos, Jesus, ele então disse o seguinte, olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não é? Não temais, tende bom ânimo. A situação era uma situação bastante de aflição, né? A tempestade era muito grande, os discípulos ali naquela condição, sem saber exatamente o que fazer, e Jesus então diz para eles, olha, vocês não devem temer, tende bom ânimo, sou eu. Agora, eu quero que você considere novamente essa afirmação, porque essas poucas palavras que Jesus fala, isso tem um impacto no coração de Pedro. Aquilo acabou de alguma forma conquistando a sua confiança, não é? Porque a Bíblia fala que ele se inclinou ali para frente e ele exclamou assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sabe, que coisa impressionante para alguém dizer, não é? Será que seria algo que você diria? Você estando naquela condição e Jesus dizendo, olha, não temas, tende bom ânimo, sou eu, não é? Será que... Eu acredito que eu não falaria isso, né? Se fosse eu diria, corre logo para cá, Senhor, vem correndo, não é? Aperta o passo aí, vê se chega logo. Eu diria isso, eu acho que eu diria isso, né? Essa frase de Pedro, assim, dá a impressão de que ele perdeu o juízo, né? Assim, ó, se és tu mesmo, Senhor, então manda-me ir ter contigo. Mas ele não perdeu o juízo não, sabe? Acontece que Pedro, ele compreendeu o que Jesus acabou de dizer.
Ele teve uma percepção, talvez até maior do que os outros discípulos, daquilo que Jesus acabara de falar. Porque você percebe, meus irmãos, que Jesus também percebeu que Pedro compreendeu, porque Jesus diz para Pedro: vem, então vem, Pedro, né? Se és tu mesmo, Senhor, então manda-me ter contigo sobre as águas. Vem. E aí eu fico imaginando o apóstolo Pedro, né, se equilibrando no barco e sentando na beirada, colocando os pés na água e de repente ficando em pé e dando lá os seus passos, entende? Sobre as águas. Isso deve ter sido uma experiência assim tão marcante, não é? Uma das maiores experiências que um homem pode ter. A Bíblia não diz o quão longe ele foi, mas com certeza ele andou sobre as águas. E a Bíblia coloca para nós que antes de chegar em Jesus, ele olha para a força do vento, para as águas batendo nas suas pernas, não é? E aí ele tira os olhos de Jesus e com medo, a Bíblia diz, ele começa a afundar. Ele faz então a oração, que é a oração mais curta que Pedro já fez, não é? Uma das orações mais curtas da Bíblia. Ele diz: salva-me, Senhor. E a Bíblia diz que imediatamente, não é? Imediatamente o Senhor foi ao seu encontro para poder resgatá-lo. Estendeu a mão e trouxe ele de volta para o barco. Agora, é interessante também que Jesus nem teve que dar uma ordem em voz alta para o mar e nem para o vento. Quando ele pisou no barco, a tempestade simplesmente cessou. Acabou a tempestade, não é? Foi nesse momento que a Bíblia fala que os discípulos que estavam dentro do barco, completamente tomados de admiração e temor, eles disseram: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O que eles queriam dizer quando eles chamaram Jesus de filho de Deus, não é? O que foi que eles queriam dizer? Eles queriam dizer que Jesus era o legítimo rei de Israel? Não, né? De modo algum. Os discípulos tinham acabado de ver um homem andando sobre as águas, fazendo com que o outro, amigo deles, discípulos com eles, não é? Também pudesse andar. E sem palavra nenhuma, somente de pisar no barco, a tempestade cessa de uma vez. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando nisso. O que de verdade induziu Pedro a sair do barco? O que foi que de verdade deu a ele a coragem? O que ele ouviu das palavras de Jesus, meus irmãos, tem de bom ânimo sou eu, sabe? Não levou ele somente a pensar assim: ah, que bom, né? Agora não preciso mais ficar em pânico, é Jesus. Não. Ele quis sair do barco, ele quis encontrar Jesus. Por que de repente ele teve essa confiança tamanha para poder tomar, não é? Essa decisão de sair do barco, sabendo que Jesus ia controlar essa situação de fazer com que ele andasse por cima das águas. A resposta, meus irmãos, está na frase sou eu, quando Jesus ele diz. O que Jesus disse literalmente não foi tem de bom ânimo, não é? Sou eu, não tenhas medo. Não, o que Jesus disse literalmente no grego foram essas palavras: tem de bom ânimo, eu sou. Foi isso que Pedro ouviu e deu a ele tanta confiança, porque Jesus ele estava tomando para si aquele famoso nome do Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, quando se revelou a Moisés, que os judeus conheciam tão bem. E aí, isso nos remete, meus irmãos, mais uma vez, ao tempo em que Deus resolveu libertar Israel do Egito, não é? E a Bíblia fala que Moisés estava ali pastoreando as suas ovelhas no Monte Horebe, e de repente a palavra de Deus diz que Moisés ele vê uma sarça pegando fogo, ardendo, e não se consumia, não é? Fosse o tempo que fosse, aquilo ficava pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, e as folhas continuavam viçosas. Isso chamou a atenção de Moisés. A Bíblia diz que ele se aproxima daquela situação e Deus então Deus então interpela, não é? Fala assim: Moisés, fique onde estás, tira a sandália dos teus pés, porque
O lugar onde você está pisando é santo. Não se aproxime mais, não é? Naquele encontro que Moisés teve com Deus, meus irmãos, Deus então faz o comissionamento de Moisés, dizendo para ele assim: olha, eu escutei a voz do meu povo, eu me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, e eu tenho visto o sofrimento do meu povo e vou levantar você para você ser o meu instrumento de libertação do povo de Israel, não é? Vocês lembram do texto? A Bíblia fala que Moisés começou a tentar dar desculpas. Ele diz assim: eu não sou importante, não é? Eu não sou importante. Eles não vão crer em mim. Eles não vão crer em mim, não é? E Deus fala assim: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Fala assim: então joga a vara no chão. Ele jogou, a vara se tornou em serpente. Aí ele falou assim: agora pega a vara de volta. Ele, quando encosta na serpente, pelo rabo, a Bíblia diz, ela se torna novamente na vara de Moisés, não é? Mete a mão no teu peito, Moisés. Ele meteu a mão no peito, ele falou: tira agora. Ele tirou, estava leproso. Ele falou assim: mete a mão no peito de novo. Ele meteu a mão no peito, tira de novo. Aí quando ele tirou, a mão estava sã. Ele falou assim: olha, o meu poder vai com você, não é? Eles vão crer por causa do meu poder. Ah, mas eu sou gago, eu não falo direito, eu tenho dificuldade de me expressar. Quando eu falo, ninguém entende nada, não é? Ele falou assim: não, tudo bem, então eu vou levantar o teu irmão Arão, você vai falar para Arão, Arão vai falar por você, vai ser seu porta-voz. Então todas as vezes que a Bíblia fala que Moisés falou com Faraó, na verdade quem falou foi Arão, né? Que ele falava no ouvido do Arão e o Arão então falava com o Faraó, por causa dessa situação, que ele diz que ele era gago, que ele não sabia falar direito, né? Mas uma das coisas, meus irmãos, que Moisés ele disse, ele falou assim para Deus: escuta, Deus, e quando me perguntarem o nome do Deus que me enviou, o que eu vou dizer? Porque afinal de contas os egípcios são cheios de deuses. Lá nos campos, aí nas matas, tem o deus Anubis, o sol é o deus Osíris quem comanda, a lua é outro deus, as águas é outro deus, e assim vai, não é? Quando eles perguntaram assim: que Deus é esse que te enviou? O que eu falo para eles, não é? E aí Deus faz uma declaração profundamente autorreveladora, não é? Ele disse para Moisés assim: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E aí, meus irmãos, Deus está se revelando a si mesmo como transcendente, ilimitado Deus do universo, é a fonte de tudo que existe, é um alto ser, não é? Ele também é a vida de todas as coisas, é o criador de todas as coisas criadas, é o governador de todo o cosmos, é aquele que tem sempre sido para sempre e ele sempre será o grande eu sou. Ele é sempre presente, né? Ele não é eu era ou eu serei, ele é o eu sou o tempo todo. Porque na eternidade não existe passado, presente e futuro. O tempo da eternidade é completamente diferente, é um presente sempre, não é? O futuro é presente para Deus, o passado é presente para Deus. E isso, meus irmãos, que Pedro ouviu, olha, não temas, eu sou. Isso fez Pedro ganhar a confiança para poder dizer assim: Senhor, se és tu mesmo, então manda-me ter contigo por sobre as águas. Manda-me ter contigo por sobre as águas. Ou seja, Jesus estava tomando para si mesmo o nome de Deus, fazendo com que Pedro tivesse então a confiança e querer fazer testes, não é? Para poder saber se ele era mesmo eu sou, enquanto caminhava pelo mar. O mar era a força mais poderosa, mais temível. O mar era lar de deuses míticos da mitologia grega, não é? Da mitologia romana, de outras mitologias mais. Eram deuses rivais. E ali nessa ocasião Jesus está subjugando o mar, está dominando, está literalmente o mar debaixo de seus pés, não é? E é isso que diz o livro dos Salmos: mais poderoso tu és, Senhor, do que o ribombar das muitas águas. O livro dos Salmos também diz assim: Senhor, nas alturas, tu és mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Será que você consegue perceber, não é? Quando os discípulos chamaram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus,
eles estavam declarando que ele era algo muito além de um rei de Israel, não é? Eles estavam dizendo que ele era Deus, ele era o Criador, ele era o Deus que se manifestou a Moisés. Sabe, muitos homens na história, eles já se autoafirmaram ser Deus, não é? Jesus, ele afirma ser Deus, e isso para muita gente é uma reivindicação maluca, não é? Como muita gente na história se reivindicou a deidade. Jesus, nos evangelhos, ele faz várias vezes essa reivindicação, não é? Existiam algumas vezes em que ele não foi nada sutil. Por exemplo, em João, no capítulo 10, no versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai, nós somos um. Ele não foi nada sutil aqui. Eu e o Pai somos um. Houve também um momento em que, em João, no capítulo 14, a Bíblia fala que Jesus estava para ser entregue. Ele diz assim: olha, eu vou por um caminho, vocês sabem qual é o caminho, não é? E Judas diz assim: nós não sabemos qual é o caminho. E Pedro fala assim, e Felipe diz assim: Senhor, faz o seguinte, mostra-nos o Pai e isso nos basta, não é? E Jesus então diz, eu vou pegar aqui o texto, que está lá em João 14, versículos 8 e 9, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, não é? Então ele está dizendo assim, como assim mostra-nos o Pai? Você não viu o Pai ainda? Você não percebeu o Pai? Não conseguiu ver? Você não percebeu que eu sou a imagem exata do Pai? Eu sou a imagem exata. Como é que tu dizes isso, Felipe? Mostra-nos o Pai, não é? Outra ocasião também, Jesus, quando estava já preso no julgamento ali das autoridades, ele diz da seguinte forma: de agora em diante vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. São duas ocasiões, né? O sumo sacerdote, quando ouviu isso, meus irmãos, ele entendeu o que Jesus estava dizendo e foi por isso que a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, porque afinal de contas ele estava acusando Jesus de blasfêmia, porque afinal de contas Jesus estava dizendo que ele era Deus, afirmando que ele era Deus. Houve também uma outra ocasião em que Jesus ele fez uma afirmação bastante ousada, não é? As autoridades pegaram em pedras, inclusive para poder matá-lo, e tudo começou quando os fariseus apareceram e começaram a xingá-lo, não é? E então eles começaram a dizer para Jesus assim, eu vou pegar aqui o texto porque tu tens demônio, não é? Aqui, eu pus aqui o versículo, deixa eu ver aqui. Não temos razão em dizer que tu és samaritano e tens demônio, não é? Eles insultaram a Jesus aqui. Chamar Jesus de samaritano era um insulto, entende? É um insulto. É como chamar alguém, sei lá, nós temos os nossos palavrões aqui, não é? Mas eles chamaram de samaritano. Chamar alguém de samaritano era um insulto. E eles não falaram que era só, tu és um samaritano. Tu tens demônio, eles diziam para Jesus, não é? E Jesus então faz a sua defesa. Ele diz o seguinte, olha lá, vamos ver. Eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. E aí então os fariseus ficaram assim, não é? Sabe, agora nós concluímos que de fato tu tens demônio mesmo. Que negócio é esse? Como é que você vem dizer uma coisa dessa? Quer dizer que quem guardar a tua palavra não vai ver a morte? Aí o que foi que eles disseram, né? Vamos ver lá. Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? És maior do que os profetas? Você é maior do que Abraão. Abraão morreu. Os profetas morreram, e agora você vem dizendo aí que quem guardar a tua palavra não vai morrer eternamente. Tu tens demônio, não é? E aí então Jesus ele fala algo assim que
foi bem complicado, né? Ele diz: olha, Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e ele se regozijou. Abraão viu o meu dia, ele se alegrou por ver o meu dia. Sabe? Em outras palavras, Abraão sabia que Deus prometera enviar um Salvador, e isso ele viu com alegria. Naquele momento, inclusive, em que ele foi sacrificar Isaque, e Deus o deteve, e ele viu um cordeiro nos arbustos, e ele então sacrifica o cordeiro nos arbustos, e nisso ele tem essa revelação. Abraão viu o meu dia, ele ficou muito contente, ficou contente, não é? Abraão sabia dele, Abraão o conheceu, não é? E eles então indagam a Jesus: como assim? Tu não tem nem 50 anos e viste Abraão? Jesus, com idade de 33 anos, já estava bem acabado já, não é? Tu não tem 50 anos e viste Abraão? Se a gente chega para uma mulher de 33 anos e fala assim que ela tem 50, é bem capaz que você saia dali apanhando, né? Jesus, com 33 anos de idade, aparentava ser uma pessoa de 50 anos. Tu não tem nem 50 anos, como é que tu diz que tu viu Abraão? Então Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou de forma proposital aqui, meus irmãos, essa forma do nome de Deus no Antigo Testamento, tão conhecido dos judeus. Ele poderia ter dito assim: olha, antes de Abraão existir eu era. Mas ele diz assim: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Era o nome exclusivo de Deus, de Êxodo capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz que por isso então eles pegaram em pedras. Vamos matar esse blasfemador. Que é isso? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que ele é o sou. Foi ele que apareceu a Moisés? Foi ele que falou da sarça com Moisés? Eles pegaram em pedras para poder matar Jesus. Meus irmãos, se Jesus não fosse Deus, então ele merecia mesmo ser apedrejado, porque isso era blasfêmia, não é? No entanto, não era blasfêmia, era a verdade. Jesus, ele tinha dado inúmeras provas da sua reivindicação, da sua divindade, repetidas vezes, não é? Quando você então entende isso, você começa a ver com novos significados, com novas revelações, o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Porque essa afirmação, meus irmãos, é uma afirmação de que Jesus era igual a Deus, igual em caráter, igual em status, igual em honra, igual em poder, igual em glória, igual em sabedoria, igual em domínio, não é? João, no capítulo 5, versículo 18, explica isso para nós. Vou colocar o texto aqui para vocês. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, Jesus ele se colocava num relacionamento tão íntimo com Deus que ninguém poderia conhecê-lo se o próprio Cristo não o revelasse. Se Cristo não revelasse o Pai para essas pessoas, ninguém poderia conhecê-lo. Olha o que Jesus diz. Mateus, no capítulo 11, versículo 27. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, ninguém vai chegar a conhecer a Deus de verdade se essa pessoa não tiver a revelação de Jesus Cristo. O espírita não vai para o céu se ele não conhecer Jesus Cristo. Ele pode até ler a Bíblia no autoespiritismo, se lê muito a Bíblia, não é? Fazem estudos da Bíblia, mas ele não vai para o céu se ele não reconhecer Jesus como Deus. Jesus como Deus encarnado. Não só, não é? Como eles dizem, um espírito iluminado. Então, o budista não vai para o céu, o maometano não vai para o céu, o indiano lá, com a sua adoração a Krishna ou outros deuses quaisquer, não vai para o céu. Aqueles que estão no shintoísmo, não é? Aqueles que estão no confucionismo. Meus irmãos, nenhuma pessoa vai ter o entendimento e o conhecimento de Deus se não for através de Cristo, se Cristo não o revelar. Não há essa possibilidade. Em outra ocasião, Jesus ele explicou assim, olha só: em verdade vos digo que o Filho
nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Prestou atenção aqui? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Será que dá para você perceber aqui a magnitude daquilo que está sendo dito? Jesus, o Filho de Deus, afirmava ser Deus, de estar num relacionamento exclusivo com Deus, totalmente harmonioso, em plena unidade com o Pai. E aí você pode perguntar assim, mas como é que pode ser isso? Não é? Como é que pode? Como é que pode Jesus estar num relacionamento com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? Como é que isso pode acontecer? Bom, aqui, meus irmãos, nós estamos face a face com uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada, que é chamada de Trindade ou Triunidade. Talvez você já tenha ouvido falar a palavra Trindade na igreja, não é? Talvez você já tenha ouvido os cristãos falarem Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São todos distintos um do outro, não é? São três pessoas distintas. Então, o que é a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade é que Deus é revelado, manifestado em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas que formam o único Deus verdadeiro. Entenda isso. Não são três deuses, tá? Mas são três pessoas. Não é uma única pessoa. São três pessoas que se manifestam, que Deus, pela qual Deus se manifesta, não é? A Trindade, o que é a Trindade? É Deus se manifestando através de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só isso. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que são três pessoas distintas, não é? E Jesus nos ensinou isso nos seus ensinamentos. O que foi que Jesus ele ensinou para nós, meus irmãos? Ele ensinou que Deus é um só. Não é? Ele fala assim, olha, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Foi Jesus quem disse isso em Marcos, no capítulo 12. Ele diz, o teu Deus é o único Deus. Mas esse Deus que é único se manifesta através de três pessoas. Jesus mesmo ensinou, meus irmãos, que o Pai é seu Deus, não é? Que o Espírito Santo é outro consolador, como ele é. E finalmente, também ouviram dizer que o Pai e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, que Jesus não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, não é? Mas eles estão num relacionamento de plena unidade, exclusivos um com o outro. Por isso, quando você ouve essas coisas, você pode dizer assim, sabe, pastor, eu não estou entendendo isso muito bem, não, sabe? Como é que pode tudo isso ser verdade? Como é que pode Deus ser um ser que se manifesta em três pessoas e que não são três deuses e se manifesta ao mesmo tempo e da mesma maneira, na mesma glória, na mesma intensidade, na mesma onipresença? Bom, dizendo bem honestamente para vocês, eu também não entendo. E isso acontece porque Deus é um ser transcendente, não é? Só para você ter uma ideia, Deus é um ser que nós não vamos entender. Tem muita coisa que no ser de Deus, na mente de Deus, isso se harmoniza com facilidade, mas não se harmoniza na minha, não é? Por exemplo, Deus é um ser incriado. Deus não tem início. Mas quando começou Deus? Não tem início. Deus sempre existiu. Ué, mas nós estamos acostumados com tudo ter um início, não é? Esse controle remoto aqui teve um início um dia e veio a existência. Um lápis, não é? A cadeira que nós sentamos, esse computador pelo qual nós falamos, você teve um início, você tem data de nascimento, mas Deus não tem. Existem coisas do ser de Deus que não se harmonizam na minha mente, mas se harmonizam muito bem na mente de Deus. E eu tenho que entender que a limitação está em mim, não é? Sabe, a doutrina da Trindade está exposta na Bíblia Sagrada e nós cremos nela por fé. Nós cremos nela por fé. Ainda que isso não se harmonize
perfeitamente na minha mente. Então, essas coisas todas se harmonizam no ser de Deus. Deus, ele se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe? Não são 3 deuses, é um Deus só, que se manifesta em 3 pessoas. Então, o que eu sei é que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles formam o único Deus verdadeiro. E que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles não são a mesma pessoa. Eles estão num relacionamento sem igual, unidos no mesmo propósito, têm o mesmo poder, a mesma glória. E a isso os cristãos chamam de Trindade. Isso está revelado na Bíblia toda, não é? Lá na criação, Deus disse: façamos o homem. Ele não diz: eu vou fazer o homem, não. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus disse. Há uma expressão no plural de Deus ali, porque Deus, a expressão Deus é El no hebraico, não é? Mas aparece Elohim, que é a expressão plural de Deus. Então, disse Elohim, o Deus plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe, irmãos? Então, Jesus, ele explica que a única forma de você conhecer esse Deus trino é através dessa revelação que Deus dá de si mesmo, fazendo com que Jesus, ele encarne, ele assuma a forma humana para nos ensinar e nos mostrar uma revelação maior do que esse Deus. E não existe nenhuma forma do homem se relacionar com esse Deus à parte de Jesus Cristo. Entenda o que eu vou dizer agora. Existe um conhecimento de Deus pela natureza. Aquilo que nós chamamos de teologia natural, não é? Quando você olha a criação, você fala assim: olha, tem alguém que planejou esse universo, não é possível, não é? Quando você vê as coisas belas, você fala assim: existe alguém com esse senso do belo, não é? O perfume de uma flor, você cheirar o perfume, podia não ter cheiro de nada, não é? Ou quando você comer, ter tudo gosto de isopor, não, mas Deus planejou todas essas coisas. Deu sabor às frutas todas, não é? Então, tudo isso faz com que a gente comece a pensar de que existe um ser maior. Lá no livro dos Salmos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento as obras de suas mãos. O apóstolo Paulo diz assim: porque os atributos de Deus claramente se reconhecem por meio da criação, o seu infinito poder. Mas isso não é suficiente para você se relacionar com Deus. Por essa razão é que Jesus, ele precisou encarnar. E glória a Deus, meus irmãos, ele não é somente o grande eu sou daquele que se manifestou a Moisés, não. A boa notícia, e é uma notícia maravilhosa, é que ele, para poder revelar-se a si mesmo para nós, tão cegos e obscurecidos pelo pecado, ele assumiu a forma humana e andou entre nós com natureza humana. Ele não assumiu só a forma humana, né? Ele podia aparecer lá, de repente, no meio de Jerusalém, na formato humano, como aconteceu com alguns anjos, não é? Em forma humana, mas ele passa pela experiência do nascimento uterino, da gravidez de 9 meses. Ele assume natureza humana, ele se torna como um de nós e se torna, então, um Deus encarnado. Mas isso vai ficar para a próxima pregação, onde nós vamos estudar exatamente isso, queridos. Mas, por enquanto, fica aqui para nós registrado que esse Jesus que andou entre nós é o mesmo que se manifestou a Moisés na sarça ardente, irmãos. É o mesmo que disse: Moisés, não se aproxime. O lugar onde você está pisando é santo. É isso que os discípulos tiveram consciência quando eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu és semelhante a Deus, tu és igual a Deus, tu és Deus. Tu és o grande eu sou. Vamos orar? Vamos orar? Convido você a fechar aí os teus olhos, a você poder curvar sua fronte. Vamos orar ao Pai Celestial. Pai, hoje nós tivemos uma revelação maior de quem Jesus é, dessa
segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sem Ele não existe possibilidade de te conhecermos. O próprio apóstolo Paulo diz: há um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem. Não existe outra forma de te conhecermos, não existe outra forma de nos relacionarmos, não existe outra forma de te agradarmos, se não for através de Cristo Jesus. Senhor, por favor, faz-nos entender isso, Senhor, que Tu és um Deus trino que se manifesta através de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e foi o Filho quem encarnou, foi Ele quem assumiu natureza humana. E nós queremos Te dar graça, Senhor, porque estando entre nós, o Senhor ordenou ao vento, ao mar, e eles obedecem à Tua voz. O Senhor anda por cima das águas. O Senhor ordena a morte e ela se retira. A vida volta ao corpo, Senhor. Grande é o Teu poder, Senhor. Grande é o Teu poder. Grande é o Teu poder, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te queremos, Senhor. A nós nos cumpre simplesmente Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, na beleza da Tua formosura. Glórias sejam dadas a Ti. Tu és o grande eu sou. Tu és aquele revelado a Moisés. Tu és aquele revelado a Isaías no capítulo 6. Nós Te damos graças, nós Te bendizemos, Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração, Senhor. E eu sei, Pai, que quando nós colocamos diante de Ti as nossas súplicas, as nossas necessidades, meu Deus, nós não estamos orando a um Deus com um poderzinho qualquer, não. Nós estamos colocando as nossas necessidades diante do grande eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu Te louvo e eu Te exalto, Senhor. Bendito é Teu nome, Senhor Jesus. Glórias sejam dadas a Ti. Por isso, Pai, diante da revelação, Senhor, dos nossos olhos serem abertos diante da Tua palavra, não nos resta mais nada senão adorar-Te na beleza da Tua formosura, Senhor, adorar-Te na beleza da Tua santidade. Quem poderia imaginar que Deus, Criador, poderia assumir a forma humana e andar entre nós? Ó Pai, nós Te bendizemos, Senhor, por tudo isso que aprendemos nessa noite, e Te damos graças, e Te louvamos o nome, Senhor, e Te exaltamos para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.